pessoal acha que veio aqui para uma aula. Não, eu sou outra pessoa hoje. Hoje todo mundo vai participar de uma consulta. Sou a doutora Juliana Cristina. E eu vou chamar meu primeiro paciente, o próximo da fila. Aquele paciente faz uns 2 anos que não aparece no meu consultório. A última vez que ele veio aqui, ele prometeu tantas coisas. Vou chamá-lo. Senhor Cláudio Rodrigo. Em homenagem aos 2 que fizeram vasectomia, mano. Senhor Cláudio, por que você veio fazer aqui no consultório? Você está com algum problema? Tô com esse negócio na barriga, assim, vai pra cima, vai pra baixo, quer sair, mas não quer sair, é difícil. Que problema será que é esse, né? Posso examiná-lo? Muita gordura. Não consigo nem ouvir o coração. Respira fundo. Conta 3. Segure a respiração. Segure a respiração. Continua segurando. Mais um pouquinho. Ninguém guardar o olho para isso. Deixa eu escutar mais um pouquinho. Acho que aqui tem muita comida. É amor. Eu acho que não está funcionando. Vai precisar de um exame melhor. Parece que tem algo a mais. Preste atenção. O senhor veio aqui há cerca de 2 anos. Você prometeu que ia fazer exercícios físicos. E aquela consulta ficou gravada no YouTube. Você prometeu que ia fazer exercícios físicos, que ia se alimentar melhor. Por que o senhor volta 2 anos depois dessa maneira? Eu estou fazendo. Ontem eu andei 2 quadras até chegar em casa, a hora que eu deixei o carro não lava rápido. Semana passada eu fui da minha casa até a esquina visitar um amigo. Estou fazendo exercício. Exercícios e alimentação. Perfeita. A minha esposa que cozinha pra mim. Kibe, nuggets. Essa barriga é de picanha cheia de gordura. Picanha? Sim. Não, o nosso governo falou que não vai dar picanha. Não tem como comprar hoje em dia. O senhor bebe? Não, O senhor fuma? também não. Mas o senhor come, né? Você já viu crente não comer? O senhor é cristão? Sim. Por que você não tem cuidado da sua saúde? Lógico que eu tenho cuidado. Olha o abdômen definido. Olha, eu vou te dar uma receita. Cuide da sua saúde. Você tem o Espírito Santo, se você é cristão, você vê isso. Cuide da sua saúde para poder levar a mensagem do Senhor para mais pessoas que ainda não conhecem. Deus abençoe você. Cuide da sua vida. Até mais. Continuando, né? Por enquanto não. Continuando, nós precisamos ir no médico para sermos examinados. Porque nós não conhecemos a nossa saúde, como está. A gente vai no médico, ele escuta o nosso coração. A gente faz raio-x, a gente faz ultrassom. Daí quando o negócio está mais sério, a gente faz ressonância. As mulheres fazem um exame que chama mamografia, que eu fiz 40 anos, fui fazer. Graças a Deus, homens, vocês não têm que fazer isso, porque é uma coisa terrível, entendeu? Mas a gente tem que cuidar muito bem da nossa saúde. Porém, a lição hoje não é para cuidar só da saúde física. Nós temos um outro instrumento que pode nos ajudar. Alguém pode abrir a Bíblia aí, quem é rapidinho, Hebreus 4, para mim? Hebreus 4. Olha, nós estamos na escola bíblica dominical. A gente vai ler muito a Bíblia, tá? Então estejam preparados. Hebreus 4, eu quero que alguém leia versículo 12 e 13. Alguém pode ler bem alto? Levanta e lê bem alto para mim. Hebreus 4, 12 e 13. Paciente, olha que paciente aplicado. Porque a palavra Agora de Deus. Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de
perceber os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Nossa! Então o médico tem esse instrumento. E Deus tem esse. Nada está oculto aos olhos de Deus. E ainda, eu digo que Paulo, o escritor de Hebreus, escreveu o seguinte: é como espada, penetra dentro da gente e vê todas as coisinhas que tem dentro de nós. Quero que os irmãos abram também. Deixa eu ver aqui, agora tem que pular, tá, gente? Peraí. 2 Coríntios 13, 5. Alguém pode abrir para mim? 2 Coríntios 13, 5. Lê bem alto para mim também. 2 Coríntios 13, 5. Enquanto vocês vão achando, eu vou preparando, tirando o consultório e preparando. 2 Coríntios, leia em voz alta, levanta e lê, bem alto. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Então, o que está falando aí que é para a gente fazer? O Rodrigo, eu aqui a doutora, o Rodrigo buscou uma médica para dar o diagnóstico. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer o quê, Jéssica? Examinar-se. Ah, você tem que buscar outra pessoa para te examinar? Não. O que está escrito aí? Examinem-se vocês mesmos. Vocês mesmos. Nós devemos nos examinar a nós mesmos. Com qual instrumento? A fé. A Bíblia. Por quê? Ela penetra no mais íntimo do nosso ser. Nós precisamos nos examinar a nós mesmos. E a gente vai saber, quando você vai fazer um exame de colesterol, de diabetes, existe um parâmetro, não existe? Diabetes é 99, depois passando do 99 já é pré-diabetes, essas coisas assim, não é? A Bíblia tem um parâmetro. Você não vai se examinar conforme os outros. Porque entre nós, gente, sempre vai ter alguém melhor que a gente, mas alguém pior que a gente. A gente vai correr o risco de ser igual aquele fariseu publicano, de ir lá na frente fazer uma oração: Senhor, eu não sou como aquele homem. A gente vai correr esse risco. A gente tem que colocar diante de Deus: Senhor, eu sou pecador. Eu sou falho. E como que a gente consegue ver, nos examinar e saber que nós somos falhos? Como? Através da Bíblia, né? O pastor falou bem que nós precisamos estudar a palavra. Vai defender, tá bom? Manda aqui. Através da Bíblia. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Existe uma coisa que se chama lei. O que é a lei de Deus? Alguém pode falar uma das leis de Deus para mim? Uma das leis? Oi? Não posso matar ninguém. Não pode matar ninguém? Não pode matar ninguém. Não matarás, né? A gente deveria saber pelo menos decorar os 10 mandamentos, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem lá pelo menos 300 leis que a gente pode fazer. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, quer dizer, não mentir, né? Existe uma lei. Essa lei muda? Não. Essa lei existe e é permanente. Para que ela serve? É um diagnóstico. Isso aqui que é o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. É o parâmetro. Quando você recebe um exame de sangue, não tem o parâmetro dos números e você vai comparar como você está. Quando nós lemos a lei, a gente vê realmente que a gente é pecador. Você vendo os seus exames, examinando-se a si mesmo, a gente vai ver: isso aqui não está muito bom não. Amor aos irmãos não está muito bom não. Oração, meu Deus, nem sei o que é isso. Leitura da palavra? Não. Medita, né? Salmo 1, né? Feliz aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Você vai ler a palavra, você vai ler a lei, a palavra de Deus, e você vai pensar: eu leio a Bíblia todo dia?
Eu medito na lei todo dia? De dia e de noite? Não, então aqui eu preciso melhorar. Eu amo meus irmãos. Às vezes lê a Bíblia só para aquele momento, não deixa descer o coração e fazer raiz. Exatamente, irmão. É isso que nós vamos chegar. Por que acontece? Você lê a palavra. É que nem o Rodrigo foi constatado o exame dele. Né? Deve estar com colesterol, triglicéridos, diabetes. Mas se você não tomar atitude de pôr em prática, de mudar, não vai adiantar. Só você constatar, aquilo não vai adiantar. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Quero que leia outro texto para mim. 1 Coríntios 11, 28. Eu acho que é o texto mais lido na igreja. Que uma vez por mês, pelo menos, lê esse texto. Alguém pode abrir e ler para mim? Em voz alta. 1 Coríntios 11, 28. Ô irmãos, nós vamos ter que fazer um campeonato de achar na Bíblia aí. A Lara Valdir salvou a classe. 11, 28. 28 até, peraí, deixa eu ver qual que é até o 28 até 31. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgarmos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai-vos pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for terminado. Esse texto nós lemos, pelo menos examine-se, pois o homem a si mesmo, todas as ceias. O pastor tem o hábito de ler esse texto. Talvez nos últimos tempos foi o texto mais lido aqui. Mas a gente não tem que se examinar só naquele 3 minutos de oração antes da ceia. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Existe fracos, a gente está falando de doença, existe fracos, doentes, não poucos que já morreram, porque não se examinaram. Nós precisamos nos examinar à luz da palavra de Deus. Vamos voltar para a lei? O exame é aqui. A gente viu, perante a lei, nós somos pecadores. Ponto. Só que, e daí? Qual é o tratamento para esse problema? Que até escrevi aqui na preparação da lição, que nós temos uma doença genética. Eu vou dar um exemplo de ontem, que aconteceu na minha casa. Eu recebi uma visita de um casal querido, Adilson Samara, e uma criancinha fofa, que se chama Alicia. Mas linda demais, gente. Mas ela está aprendendo a fazer manha. E ela está aprendendo, sabe o quê? Ela não vem beijar a gente. Ela beija de vez em quando. Mas agora ela aprendeu, sabe o quê? Morder as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Ela também tem uma doença genética que se chama pecado. Desde Adão, a Bíblia fala em Romanos que desde Adão nós nascemos pecadores. A nossa tendência é ser pecador. Nós nascemos com essa doença genética. Doença genética tem cura? Não. A gente só consegue mudar a nossa maneira de ser curado dessa doença genética, se nós fizermos o que Jesus falou em João 3. O que João falou para Nicodemos em João 3? É necessário que nascer de novo. É só assim que nós temos a oportunidade de estarmos livres dessa doença genética que se chama nós precisamos
precisamos nascer de novo. Lá ainda dá um exemplo da água e do Espírito, pode ter várias interpretações, mas eu vou usar a interpretação que muitas pessoas usam, da água do Espírito, que é nascer espiritualmente numa vida nova, e vou usar que é da água através do batismo. O que salva não é o batismo, sim a conversão, mas o batismo é consequência de quem realmente se arrependeu e quis demonstrar uma vida nova, né? O batismo, como a gente diz, é a pública profissão de fé. Você já tomou uma decisão que você quis morrer para a vida de pecado, para acabar com essa doença genética, você decide mudar de vida e começa a ter uma vida com Deus. Quem começa a ter uma vida com Deus, além de mostrar para as outras pessoas que mudou de vida, ela também mostra, prova o ensino de Jesus. Se batiza, morrendo para a velha vida, se enterrando simbolicamente na água e nascendo novamente para uma vida nova. Vocês entendem o simbolismo desse momento? A maioria de vocês aqui já passaram por esse momento e sentiram a alegria de estar obedecendo ao Senhor. Mas nós temos que pensar, irmãos, nós temos essa doença, e essa doença, mesmo que nós tenhamos uma vida nova, ela continua querendo voltar na nossa vida. Por isso nós precisamos nos examinar. Como o irmão mesmo disse, se a palavra não entra no nosso coração, se nós temos um resultado de um exame e não fazemos nada para isso, nada vai mudar. A lei, como diz em Romanos, a lei não pode salvar. A lei serve para apontar o pecado, serve para mostrar, você é mentiroso. Eu vou falar, eu sou mentirosa. A gente engana, a gente rouba, a gente passa as pessoas para trás, a gente deixa de amar. A gente, todos nós, a lei mostra isso, mas a lei não salva. Você saber o resultado, isso não vai te trazer salvação. Você tem que tomar uma atitude para buscar a cura. A lei diz assim: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. O salário do pecado é a... Quem foi pendurado no madeiro por nós? Quem se tornou maldito por nós? Jesus. Ele é o antídoto para nós ficarmos livres dessa doença do pecado. Porém, o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente sabe que tem que tomar um remédio. Não sei vocês. O Rodrigo está começando a tomar colágeno, porque ele está com problema no joelho. Mas está lá o medicamento do lado do bebedor de água. Só que ele acha que ele sabendo, comprando medicamento, porque pagou, comprou medicamento, isso vai resolver. Muitas pessoas acham que saber que Jesus é Salvador, o problema delas está resolvido. Mas não adianta. É que nem comprar um medicamento e deixar ali. Você sabe que Jesus pode salvar? Sim, eu sei, Jesus é o Salvador, Jesus morreu por mim. E daí? Você tem que tomar atitude de tomar esse medicamento. Entende, irmãos? Você tem que dar um passo de fé, acreditando que todas as coisas da palavra de Deus está escrito aqui, que todos aqueles que se converterem, que nascerem de novo, vão ter a vida eterna, vão nascer de novo, vão deixar ali. 2 Coríntios 5,17 fala o quê? Salva. Gente, deixa eu só abrir um parênteses, irmão Ernesto. Gente, irmão Ernesto tem quantos anos, irmão Ernesto? Tá bom? Irmão Valdir tem. Gente, os dois anciãos da igreja. Eu quero que eles fiquem muito tempo aqui, mas o tempo dele está contado. Talvez a gente vai antes. Mas a gente precisa assumir o papel de saber os textos, gente. 2 Coríntios 5,17. Fala, irmão. Salva a classe. Novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Não, é passado. Entendeu? As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Uma nova vida. Que oportunidade, gente. Quantas vezes, às vezes, a gente tem vontade de ter uma vida nova, de mudar de cidade, começar a vir em outro lugar. Por isso que tantas pessoas vão morar em outros países, porque querem começar uma vida nova, deixar as coisas para trás. A gente tem uma oportunidade em Cristo de ter uma nova vida. Mas a lei aponta o erro. Nós precisamos saber que o pecado existe, alguém pagou por nós. Sabendo disso, adianta? Só sabendo? Não, nós precisamos dar o passo de arrependimento, de fé, e nós recebemos a salvação, que é o tema da lição. Características de um cristão, características de uma pessoa que já tomou a decisão de aceitar Jesus. Se alguém aqui está na dúvida, hoje é o dia.
Amém. Vamos, Ernesto. Você está dando spoiler da minha aula. Ela é boa e perfeita. Amém. Olha só a próxima palavra. Capacidade de cumpri-la. Só isso. Efésios 2, 8 e 9. Alguém abre aí e lê em voz alta? Ou quem já sabe, decora aí, que é um texto maravilhoso. Efésios 2, 8 e 9 e 10. Aí. A Eliane vai ler para nós. Levante, Eliane. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Opa, texto da semana passada, hein? Olha, que aula difícil semana passada, né? Mas olha só, né? Nós somos salvos através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras, para ninguém falar assim, sou melhor que você. Eu estou dando aula na escola bíblica dominical, eu acordo sábado de manhã para preparar a aula, vocês ficam dormindo, vocês vão trabalhar e eu estou lá. Não, a salvação é pela fé, é pela graça de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas sim, nós vamos preparar boas obras, praticar boas obras, porque nós somos servos de Deus. Nós não temos uma vida nova? Antes nós éramos escravos do... Mesmo que a gente queria sair daquilo, com nossas forças a gente não conseguia. Porque nós tínhamos uma doença genética. Mas através do novo nascimento, nós podemos ter uma vida nova. Uma vida que a graça nos dá a oportunidade. A graça, além de ser salvadora, vamos voltar aí para Hebreus, irmãos. Hebreus 4, nos últimos versículos. Hoje é a escola bíblica dominical, vocês estão entendendo, né? Hebreus 4, 14, que diz assim, eu vou ler esse texto, tá? Então, Hebreus 4, 14, vai falar da graça também, né? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. Lembram-se da época da lei? Que precisava de um sacerdote, de um intermediário para entregar um cordeiro, um animal, sacrificar para as pessoas terem o perdão dos pecados, né? Sentirem o perdão dos pecados, tá? Então existia um sacerdote naquela época que morria, depois tinha outro, depois tinha outro, depois tinha outro. Agora nós temos um sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus, né? Esse sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Irmãos, Jesus ele veio aqui ao mundo e ele sofreu todos os tipos de tentações que nós estamos vivendo. Se você às vezes se sente triste, imagina Jesus, quando ele falou para os discípulos, fiquem aqui orando comigo. A hora que ele chega lá, estava orando, que chega lá, os caras estavam tudo dormindo. Você se sente sozinho às vezes na sua luta? Jesus também se sentiu, mas ele pode se compadecer de você. Ele se sentiu perseguido, ele se sentiu abandonado, as pessoas não quiseram ouvi-lo. Quantas vezes a gente quer falar do amor de Deus para uma pessoa e a pessoa não quer ouvir? Jesus também sentiu isso, e por isso que ele pode nos ajudar. Então, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação. Olha só, tem uma palavra aí. Porém, ele passou por toda a tentação, porém sem... Ele sofreu o que nós sofremos, mas nós caímos. Ele não caiu. Sem pecado. Assim, então o que a gente tem que fazer? A gente sabe que tem um sumo sacerdote que sofreu todas as tentações que nós passamos, mas ele venceu, ele conseguiu não pecar. Então, diante dessa verdade, assim, aproximemo-nos do trono da... Ai, que coisa maravilhosa! Com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude na nossa necessidade. Então, a graça, a gente já leu lá em Efésios, a graça é instrumento de Deus para nós termos a salvação. O que é graça? Eu gosto de usar assim, graça é de
graça. Não é eu que pago, né? Alguém pagou para aquilo, né? Eu gosto de usar um exemplo. Quem é mais próximo de mim talvez entenda, e quem já estudou o livro de Romanos na Amiga Bíblia sabe disso. Eu gosto de usar um exemplo seguinte. Quando vai inaugurar uma farmácia aqui na nossa cidade, o que as pessoas fazem? Contrata um pipoqueiro. Eu falo que pode contratar um pipoqueiro pai do Adilson ainda, né? Ele abençoa. Contrata um pipoqueiro para ficar lá na porta para atrair as pessoas, não é? Quando a gente vai lá, a gente não precisa pagar. Eu adoro pipoca. Às vezes eu não entro nem na farmácia, mas eu vou lá comer pipoca. Eu adoro pipoca. Só que o que acontece? Eu não paguei nada. Mas quem está bancando o pipoqueiro? O dono da farmácia. A salvação pode ser ilustrada de uma maneira, lógico, simplificada demais, dessa maneira. A salvação é de graça para nós, mas o dono do mundo pagou. E não custou preço de, sei lá, R$5 não custa uma pipoca, R$10? Não custou isso. Não custou preço de prata, nem de ouro. Muito mais que isso. Custou o preço do sangue de Jesus para nos salvar. Para nós sai de graça, mas essa graça não saiu barato. Não saiu de graça para quem pagou o preço. Foi preço de sangue derramado na cruz por mim e por cada um de vocês. Por cada um dos pacientes, dos alunos que estão aqui. Vocês entendem a profundidade disso? A graça é de graça para nós. É um favor merecido, mas custou caro. Só que o que a gente tem feito com essa graça? Nós somos livres do pecado, só que a gente sempre vai ser escravo de outra coisa, de alguma coisa. Existe uma ilustração que se conta assim: você quer ser livre das cáries? Né? Dos bichinhos do dente? Quero. Sabe o que você tem que ser? Escravo da escova de dente e da pasta de dente. Não tem como ser livre de uma coisa sem se apegar a outra. Nós podemos ser livres do pecado através da graça, mas nós somos escravos e servos de... Mas será que nós temos sido bons escravos? Ou se você prefere dizer servos? Servo de Deus? Você fala assim, mas é de graça a salvação. Não é? É de graça, não é, Eliane? Você não ensina isso na sua classe? É de graça a salvação. A gente não leu em Efésios? A salvação é de graça. Mas será que essa graça está transformando nossa vida no quê? É de graça. A gente viu a semana passada sobre predestinação e livre-arbítrio, né? Aí você pode pensar, ai, Deus me escolheu, ai, que coisa maravilhosa, gente. Fui escolhida por Deus, sou salva. A gente também ouviu que a gente não perde a salvação. Ai, que bênção! Agora eu vou usar a graça. O Paulo questiona isso. Gente, leia Romanos, é o melhor livro da Bíblia, né? Ele fala assim, eu vou usar a graça para eu fazer o que eu quiser? Eu não sou mais escravo da lei. Porque a lei só mostrava o pecado. Era o resultado do exame. Se você lê isso, você fala assim, tá bom, sou pecador. E daí? Nós precisamos ter uma nova vida com Cristo. Lembra a primeira coisa que a gente falou, o primeiro texto que a gente leu aqui? Examine-se. É a introdução da lição aqui, a gente está entrando no ponto 1 primeiro, mas deixa eu falar para vocês. Irmãos, nós precisamos nos examinar. A luz da palavra que penetra dentro do nosso coração. Quando a gente vai fazer exames, né, a gente vai no médico, a gente fica morrendo de medo do resultado, não fica? Mas a gente não quer que eles façam um exame mais ou menos. Porque vai que tem alguma coisinha ali e fez um exame mais ou menos e não viu. É melhor tratar no começo. Não é, gente? Não é? Tem gente aqui que sabe disso na prática. É melhor tratar no começo. Mas muitas vezes a gente não faz esse exame. E o que acontece? Uma coisinha desse tamanho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Nós vamos esfriando na fé. Nós vamos deixando de vir na igreja. Ah, só um domingo? Não tem problema. Por quê? Eu não vivo mais na época da lei. Não é obrigatório ir na igreja todo dia. Quem disse isso? Eu vivo pela graça. Então eu não preciso, né? Preciso ler a Bíblia? Todo dia? Todo dia. Sim. O pastor está no grupo de leitura, eu tô achando, né? Porque essa semana não foi o que eu falei no grupo de leitura, irmãs? A gente almoça, come 3 vezes por dia. Não foi? A gente come 3 vezes por dia. E a gente não quer ler a Bíblia 1 vez por dia? Rolou. Acho que a Dani deu para ele ler o grupo lá que a gente falou lá. Mas vamos lá. Voltando aqui. Irmãos, a lei não pode salvar. A graça que nos salva. Mas nós precisamos entender o que nós temos feito com essa graça. Estou falando muito nessa